Ela sempre chegava cedo, impecável, intocável, como se ninguém pudesse atravessar aquele coque perfeito. Mas bastou uma pergunta sussurrada pela amiga para seu mundo de controle começar a rachar. Um segredo guardado há anos escapa por entre lábios trêmulos, incendiando curiosidades proibidas. E o homem mais poderoso da empresa estava ouvindo tudo. Se esta história te agradou, se inscreva no nosso canal e compartilhe com pessoas amadas. Lembre de nos contar de onde está assistindo. Larissa Nogueira chegou ao escritório da Constellation Enterprises exatamente às 7h30, como fazia todos os dias há 3 anos. A imponente torre de vidro e aço no centro financeiro de São Paulo já era como sua segunda casa. Aos 28 anos, ela havia conquistado o respeitado cargo de assistente executiva na filial brasileira da multinacional, graças à sua dedicação, organização impecável e discrição. Enquanto caminhava pelo saguão de mármore, retribuía os cumprimentos dos seguranças e recepcionistas com um sorriso educado. Larissa era querida por todos, mas poucos realmente a conheciam além das formalidades diárias. Era uma mulher bonita, mas não chamativa. Seus cabelos castanhos sempre presos em um coque discreto, maquiagem leve e roupas elegantes, porém conservadoras, compunham sua imagem profissional impecável. No 25º andar, ela caminhou até sua mesa posicionada estrategicamente na antessala do escritório principal. Dali, ela controlava praticamente todo o fluxo de informações que chegava à diretoria. Seu computador já estava ligado quando uma voz familiar a cumprimentou. Bom dia, Lari. Já preparada para mais uma semana de loucuras? Carolina Freitas, analista de marketing e melhor amiga de Larissa, apareceu com 2 copos de café. Peguei aquele cappuccino que você adora. Larissa sorriu com genuína gratidão. Carol, você é um anjo. Precisava mesmo disso hoje. Carolina era o oposto de Larissa em muitos aspectos. Extrovertida, falante, usava roupas coloridas e vivia mudando o visual dos cabelos cacheados, atualmente num tom vibrante de vermelho. Enquanto Larissa era reservada e metodológica, Carol era espontânea e criativa. Talvez por isso se complementavam tão bem. E então, fim de semana agitado? Perguntou Carol, sentando-se na beirada da mesa de Larissa. Agitado? Eu passei revisando os relatórios para a reunião de hoje e assistindo aquela série que você me recomendou. Carol revirou os olhos dramaticamente. Lari, você precisa de uma vida. Tem 28 anos e vive como se tivesse 80. Nem todo mundo precisa sair toda sexta-feira, Carol. Não estou falando de sair toda sexta. Estou falando de... Você sabe. Carol abaixou a voz. Quando foi a última vez que você saiu com alguém? Que teve um encontro de verdade? Larissa suspirou, acostumada com aquela conversa. Não era a primeira vez que Carol tentava animar sua vida amorosa. Tenho outras prioridades agora. A empresa está crescendo, estou pensando em fazer uma pós-graduação. Outras prioridades. Carol repetiu, incrédula. Larissa, você está fugindo. É isso que está fazendo. Fugindo de se conectar com alguém. Antes que Larissa pudesse responder, o telefone tocou. Era a secretária do RH solicitando alguns documentos urgentes. A conversa foi interrompida para alívio de Larissa. O dia transcorreu normalmente, com reuniões, telefonemas e a rotina habitual de uma segunda-feira agitada. Por volta do meio-dia, Carol apareceu novamente na mesa de Larissa. Hora do almoço, sem desculpas hoje. Larissa olhou para a pilha de trabalho em sua mesa, mas sabia que Carol não aceitaria uma negativa. Tudo bem, só me dê 5 minutos. O refeitório executivo da Constellation ficava no 30º andar, com uma vista panorâmica da cidade. As 2 amigas conseguiram uma mesa junto à janela, um pouco afastada das demais. Enquanto comiam, Carol voltou ao assunto da manhã. Lari, estou preocupada com você. Faz anos que não te vejo com ninguém. Desde aquele idiota do Gustavo que... Não mencione esse nome, Larissa interrompeu. O término traumático com seu último namorado, há quase 5 anos, ainda era um ponto sensível.
Desculpe, mas é sério, você não pode deixar que um babaca defina toda a sua vida amorosa. Larissa mexeu na comida desconfortável. Não é só por causa dele, Carol. É mais complexo que isso. Então me explica, porque sinceramente não entendo. Larissa hesitou. Estava cansada de guardar aquilo só para si. Talvez fosse hora de compartilhar seu segredo mais íntimo com a única pessoa em quem realmente confiava. Carol, se eu te contar uma coisa, você promete não rir de mim? Nem contar para ninguém? A seriedade no tom de Larissa fez Carol parar de comer e prestar total atenção. Claro que não vou rir, pode confiar em mim. Larissa respirou fundo e abaixou ainda mais a voz. A verdade é que eu nunca... Você nunca o quê? Eu nunca estive com ninguém. Larissa finalmente confessou, o rosto vermelho de vergonha. Carol franziu a testa confusa. Como assim nunca esteve com ninguém? Você e o Gustavo ficaram juntos por quase 1 ano. Sim, mas nós nunca... Você sabe. Larissa olhou significativamente para a amiga. Eu nunca fui para a cama com ele, nem com ninguém. A compreensão finalmente surgiu no rosto de Carol. Espera aí. Você está me dizendo que você é... Virgem, sim, Larissa confirmou, suas mãos tremendo levemente ao redor do copo d'água. Carol pareceu genuinamente surpresa, mas não havia julgamento em seu olhar. Mas por quê, quero dizer? Foi uma escolha consciente ou simplesmente não aconteceu? Um pouco dos dois, eu acho. Larissa deu de ombros. No começo, era porque eu queria esperar a pessoa certa, alguém especial. Depois do Gustavo, que me pressionava o tempo todo por isso, acabei levantando um muro. Não consigo me imaginar entregando algo tão íntimo para alguém que não me veja além do corpo, entende? E o que seria te ver além do corpo? Alguém que me respeite, me deseje de verdade, por quem só o que me faça sentir segura. Larissa sorriu tristemente. Sei que parece antiquado nos dias de hoje. Não é antiquado querer se sentir especial, Lari. Carol alcançou a mão da amiga. Só me preocupa você estar se isolando. Tem muitos caras legais por aí. Talvez, mas olha ao nosso redor. Larissa gesticulou discretamente para as outras mesas, onde executivos conversavam animadamente. Neste ambiente, os homens veem mulheres como troféus ou degraus para subir na carreira. Não quero ser parte disso. O que nenhuma das duas percebeu foi que, a algumas mesas de distância, um homem havia pausado sua própria conversa. Rafael Mendes, o CEO da Constellation Brasil, estava almoçando com 2 diretores quando seu ouvido captou aquela conversa sussurrada. Não intencionalmente, mas o timbre da voz de Larissa, sua assistente executiva, chamou sua atenção. Rafael era conhecido por sua discrição e seriedade. Aos 40 anos, havia transformado a filial brasileira da Constellation em uma das mais lucrativas da América Latina. Era respeitado, temido até, mas raramente se interessava pela vida pessoal de seus funcionários. Porém, ao ouvir aquela confissão, algo mudou dentro dele. Olhou discretamente para a mesa onde Larissa e Carolina estavam. Conhecia Larissa profissionalmente há 3 anos. Sempre. Eficiente, organizada, inteligente, mas nunca realmente a tinha visto, não como mulher. Agora, observando-a falar com tamanha vulnerabilidade e sinceridade, Rafael sentiu algo despertar em seu interior. Rafael, o que acha da proposta? A voz de um dos diretores o trouxe de volta à realidade. Desculpe, me distraí por um momento. Ele voltou rapidamente à conversa de negócios, mas uma parte de sua mente continuou naquela revelação. Ao final do dia, Larissa estava organizando os últimos documentos quando o telefone tocou. Larissa, aqui é Rafael. Preciso que você prepare a sala de reuniões para amanhã cedo. Teremos visitantes da matriz e quero toda a documentação do projeto Orion disponível. Sim, senhor, providenciarei tudo. E Larissa? Sim, houve uma pequena pausa. Bom trabalho hoje na apresentação. Sua organização foi impecável. Obrigada, senhor. Larissa desligou o telefone, surpresa com o elogio inesperado. Em 3 anos, Rafael Mendes raramente fazia comentários pessoais. Era conhecido por sua eficiência fria e objetividade. O elogio, por mais simples que fosse, a deixou com uma sensação estranha. Na manhã seguinte, Larissa chegou mais cedo para preparar tudo para a reunião.
A sala estava perfeitamente arrumada, documentos organizados, café fresco esperando. Quando os primeiros executivos começaram a chegar, ela estava verificando os últimos detalhes. Bom dia, Larissa. A voz grave a surpreendeu. Rafael estava na porta da sala, observando-a. Vestia um terno azul marinho impecavelmente cortado, que ressaltava seus ombros largos e porte atlético. Aos 40 anos, Rafael Mendes era indubitavelmente um homem atraente, com seus cabelos negros levemente grisalhos nas têmporas e olhos castanho escuros penetrantes. Bom dia, Sr. Mendes. Está tudo preparado conforme solicitado. Ele entrou na sala observando cada detalhe meticulosamente organizado. Excelente trabalho, como sempre. Obrigada, senhor. Rafael parou próximo a ela, mais perto do que o usual em suas interações profissionais. Você sempre chega tão cedo assim? Geralmente sim. Gosto de garantir que tudo esteja perfeito. Um leve sorriso surgiu nos lábios dele, algo raro. Sua dedicação é admirável. Antes que ela pudesse responder, os outros executivos começaram a entrar na sala. Rafael se afastou, reassumindo sua postura profissional, mas Larissa podia sentir seu olhar sobre ela enquanto se retirava da sala. Durante toda a reunião, através das portas de vidro, Larissa percebeu que Rafael olhava em sua direção mais vezes do que o normal. Era uma mudança sutil, mas perceptível para alguém treinada a antecipar suas necessidades profissionais. No final da tarde, quando Larissa voltou de uma rápida pausa para café, encontrou sobre sua mesa um pequeno vaso de orquídeas brancas. Não havia cartão. Ela olhou ao redor, confusa. Que lindas flores! Tem um admirador secreto? Carol apareceu, curiosa. Não sei quem mandou. Bem, orquídeas não são baratas. Alguém está realmente interessado. Carol sorriu maliciosamente. Deve ser um engano, insistiu Larissa. Mas não era engano. No dia seguinte, um livro de poesia brasileira estava sobre sua mesa, exatamente o mesmo autor que ela havia mencionado casualmente durante uma reunião na semana anterior. E no dia seguinte, seu café favorito estava esperando por ela, exatamente como gostava, cappuccino com canela e pouco açúcar. Aos poucos, Larissa começou a suspeitar de quem poderia estar por trás daqueles gestos. A ideia parecia absurda, mas as coincidências eram muitas. Rafael Mendes, seu chefe, o poderoso CEO, estaria realmente demonstrando interesse por ela? A confirmação veio de maneira inesperada, durante uma tarde chuvosa de sexta-feira. Larissa tinha ficado até mais tarde, finalizando relatórios urgentes. A maior parte do escritório já estava vazia quando ela decidiu ir embora. Ao chegar no estacionamento, descobriu que seu carro não pegava. Enquanto ela tentava ligar para um mecânico, debaixo da chuva forte, um carro preto e elegante parou ao seu lado. O vidro desceu, revelando Rafael Mendes ao volante. Problemas com o carro? Sim, não quer pegar. Deve ser a bateria. Entre, eu te levo para casa. Larissa hesitou. Não precisa se incomodar, senhor. Posso chamar um Uber. Não é incômodo. E nesta chuva você pode esperar 1 hora por um carro. Entre, por favor. Sem muita escolha, Larissa entrou no veículo luxuoso. O interior cheirava a couro novo e a colônia masculina sofisticada que Rafael usava. Um silêncio constrangedor se instalou enquanto ela dava as indicações para seu apartamento em Pinheiros. Obrigada por isso, disse Larissa, finalmente quebrando o silêncio. É muito gentil da sua parte. É o mínimo que posso fazer por alguém que tanto faz pela empresa. Ele mantinha os olhos na estrada, mas sua voz tinha uma nota diferente, menos formal. Você... Larissa hesitou, reunindo coragem. Por acaso foi você quem deixou as orquídeas na minha mesa? E o livro de Carlos Drummond? Um pequeno sorriso surgiu nos lábios dele. Culpado. Por quê? A pergunta escapou antes que Larissa pudesse contê-la. Rafael permaneceu em silêncio por alguns momentos, como se ponderasse sua resposta. Finalmente disse, porque você é diferente, Larissa. Em um mundo de pessoas calculistas e superficiais, você é autêntica. Isso me fascina. O coração de Larissa acelerou com aquelas palavras.
Uma mistura de excitação e medo tomou conta dela enquanto observava o perfil forte de Rafael contra as luzes da cidade chuvosa. O homem mais poderoso que ela conhecia acabara de admitir que estava fascinado por ela. E o mais surpreendente, ela também estava começando a se sentir fascinada por ele. À medida que as semanas passavam, o jogo de aproximação entre Rafael e Larissa se intensificava. Os pequenos presentes continuavam a aparecer na mesa dela. Uma caixa de chocolates finos quando ela mencionou estar cansada. Um guarda-chuva elegante após outro dia de chuva. Até mesmo ingressos para uma exposição de arte que ela comentara com Carol querer visitar. Sempre sem cartões, sempre discretos, como se fossem coincidências. Larissa se via em uma situação completamente nova. Nunca imaginara despertar o interesse de alguém como Rafael Mendes. Ele era reservado, sim, mas seu poder e influência eram inegáveis. Todos na empresa o respeitavam e temiam em igual medida. A ideia de que aquele homem poderoso estava interessado nela, uma simples assistente executiva, parecia surreal. Você precisa dar um nome a isso, Lari, disse Carol durante um almoço, semanas depois da carona na chuva. Não são mais presentes casuais, é uma corte em pleno século XXI. Acho que você está exagerando, respondeu Larissa, apesar de seu coração acelerar cada vez que pensava no assunto. Deve ser apenas gratidão pela minha eficiência. Gratidão. Larissa, o homem praticamente decora sua mesa toda semana. Se isso é gratidão, quero trabalhar para ele também. Carol riu. Admita, ele está interessado em você. A questão é, você está interessada nele? Se estiver gostando, comente qual a sua opinião sobre o romance do nosso casal. Larissa mexeu nervosamente em seu almoço. Não sei, Carol. Ele é meu chefe, é complicado. E tem toda essa diferença de posição na empresa, de poder. Além do mais, você conhece minha história. Sua virgindade não é um obstáculo, Lari. É uma escolha sua, que qualquer homem que realmente se interesse por você vai respeitar. Você não entende. Se ele descobrisse, talvez fosse isso que o atraísse, a ideia de ser o primeiro, como um troféu. Larissa abaixou a voz. Já vi como os homens ficam quando descobrem. Ou acham que sou mentirosa, ou viram predadores. Nenhuma das opções me agrada. Carol suspirou, compreendendo a preocupação da amiga. Rafael não me parece esse tipo de homem, mas entendo seu receio. Só não feche as portas antes mesmo de tentar. Naquela mesma tarde, Larissa foi chamada ao escritório de Rafael para discutir a agenda da próxima semana. Ao entrar na ampla sala com vista para o Parque Ibirapuera, encontrou-o de pé, contemplando a cidade pela janela panorâmica. Mandou-me chamar, Sr. Mendes. Ele se virou e Larissa notou uma mudança sutil em sua expressão quando a viu. Seus olhos escuros pareciam mais suaves, quase vulneráveis. Larissa, por favor. Quando estivermos a sós, me chame de Rafael. A informalidade a surpreendeu. Sim, Rafael. Ele indicou a poltrona à frente de sua mesa. Sente-se. Precisamos discutir algumas mudanças na empresa. Enquanto ele falava sobre reestruturações e novos projetos, Larissa tentava se concentrar, mas era difícil ignorar como a luz do entardecer destacava os traços fortes de seu rosto, ou como suas mãos se moviam com elegância enquanto explicava um ponto. Também vamos receber um novo diretor de marketing na próxima semana, continuou Rafael. Tiago Almeida vem transferido da filial do Rio. Ele vai trabalhar diretamente com seu departamento em alguns projetos. Quero que você seja o ponto de contato inicial. Apresente à empresa as rotinas. Claro, posso fazer isso, respondeu Larissa, profissional como sempre. Rafael hesitou por um momento antes de adicionar. Ouvi dizer que ele tem a reputação de ser charmoso com as funcionárias. Apenas mantenha tudo estritamente profissional. O tom de voz dele, ao dar esse aviso, chamou a atenção de Larissa. Havia algo mais ali, uma nota que soava quase como ciúme. Sempre mantenho relações estritamente profissionais no trabalho, respondeu ela, observando atentamente sua reação. Rafael assentiu, parecendo satisfeito. Eu sei. É uma das coisas que admiro em você. Silêncio que se seguiu foi carregado de tensão não expressa.
Rafael levantou-se e caminhou até a janela novamente, de costas para ela. Larissa, gostaria de jantar comigo amanhã à noite? A pergunta, tão direta e inesperada, a pegou desprevenida. Não era mais um presente sutil ou um elogio velado. Era um convite real. Um jantar de trabalho? Ela perguntou, ainda tentando manter a fachada profissional. Não. Ele se virou para encará-la. Um jantar. Apenas nós dois. Sem relatórios, sem agendas, sem Constellation Enterprises. O coração de Larissa disparou. Não acho que seria apropriado. Você é meu chefe e... Sou um homem que está interessado em você. Ele interrompeu com suavidade. Se a diferença de posições na empresa é um problema, podemos manter isso discreto. Ou posso solicitar que você seja transferida para outro departamento, com promoção, obviamente. Não quero privilégios, Larissa respondeu rapidamente. Trabalhei duro para estar onde estou. E é exatamente por isso que estou interessado em você, Larissa. Porque você é genuína, dedicada, verdadeira. Ele deu um passo em sua direção. Apenas um jantar. Se não se sentir confortável, nunca mais tocarei no assunto. Algo na sinceridade do olhar dele a comoveu. Contra toda a sua prudência habitual, Larissa assentiu. Um jantar. O sorriso que iluminou o rosto geralmente sério de Rafael era tão sincero que ela não pôde deixar de sorrir de volta. Amanhã, às 8, passarei para buscá-la. Quando Larissa saiu do escritório, suas pernas tremiam ligeiramente. Ela mal podia acreditar no que acabara de acontecer. Tinha aceitado um encontro com Rafael Mendes, seu chefe, o homem mais poderoso que conhecia. E então, o que ele queria? Carol a abordou assim que voltou à sua mesa. Me convidou para jantar, um encontro de verdade. Os olhos de Carol se arregalaram. E você disse... Sim. Meu Deus! Carol a abraçou empolgada. Isso é incrível. Precisa me contar todos os detalhes depois. O que vai vestir? Onde ele vai te levar? Calma, Carol. É só um jantar. Mas apesar de suas palavras, Larissa sentia uma excitação que não experimentava há anos. Naquela noite, enquanto remexia em seu guarda-roupa procurando algo adequado para o encontro, Larissa refletiu sobre como sua vida estava mudando rapidamente. Por anos, havia se escondido atrás de sua eficiência profissional, evitando conexões mais profundas. A revelação sobre sua virgindade para Carol havia sido um momento raro de vulnerabilidade, e agora estava prestes a sair, com um homem que a intimidava e fascinava em partes iguais. Na manhã seguinte, Larissa acordou com uma mistura de ansiedade e empolgação. Escolheu com cuidado uma roupa mais elegante que o habitual, um vestido azul marinho discreto, mas que valorizava sua silhueta. E passou um pouco mais de tempo arrumando o cabelo, deixando-o solto ao invés do habitual coque. Quando chegou ao trabalho, foi recebida por um olhar apreciativo de Carol. Uau! Se o objetivo era não chamar atenção para o fato de que você tem um encontro com o chefe, falhou miseravelmente. Está linda, Larissa corou. Acha que está óbvio demais? Para quem te conhece, sim. Mas relaxa, você merece se arrumar um pouco mais. O dia passou com uma lentidão agonizante. Larissa tentou se concentrar nas tarefas, mas sua mente continuava voltando para o jantar da noite. Por volta das 11 horas, recebeu um e-mail da recepção, informando que um novo executivo havia chegado e pedia para ser apresentado ao departamento. Tiago Almeida era exatamente como Rafael havia sugerido. Charmoso. Alto, com um sorriso confiante e olhos verdes brilhantes, ele emanava carisma natural. Vestia-se impecavelmente e seu jeito de falar com sotaque carioca atraía a atenção imediata. Então, você é a famosa Larissa, ele disse ao ser apresentado segurando a mão dela por mais tempo que o necessário. Rafael mencionou que você é o coração desta empresa. Agora entendo por quê. O elogio era claramente flerte e Larissa retirou sua mão educadamente. Bem-vindo à Constellation São Paulo, Sr. Almeida. Vou mostrar seu escritório e apresentá-lo à equipe. Por favor, me chame de Tiago. Tenho certeza que seremos grandes amigos.
O olhar que ele lançou percorreu todo o corpo de Larissa, sem disfarçar o interesse. Durante o resto do dia, Tiago encontrou várias desculpas para passar pela mesa de Larissa, sempre com alguma pergunta ou pedido que poderia facilmente ter sido resolvido por telefone ou e-mail. Era óbvio que estava interessado nela, e igualmente óbvio que não era do tipo que aceitava facilmente um não como resposta. Por volta das 3 da tarde, Larissa estava explicando alguns procedimentos internos quando sentiu uma presença atrás de si. Rafael estava parado próximo à sua mesa, observando a interação entre ela e Tiago, com uma expressão que misturava desaprovação e algo mais intenso. Tiago, vejo que já conheceu Larissa. O tom de Rafael era cordial, mas havia uma rigidez subjacente. Sim, ela tem sido extremamente prestativa. O sorriso de Tiago era calculadamente inocente, mas o duplo sentido era claro. Ótimo. Precisamos conversar sobre o projeto Aurora, na minha sala, em 10 minutos. Rafael olhou brevemente para Larissa e ela percebeu um lampejo de possessividade em seus olhos antes dele se afastar. Seu chefe parece bem protetor com você, comentou Tiago assim que Rafael saiu. Vocês têm alguma coisa? Nossa relação é estritamente profissional, respondeu Larissa automaticamente, sentindo o rosto esquentar. Que pena para ele. Tiago sorriu, inclinando-se ligeiramente sobre a mesa dela. Porque eu não tenho intenções estritamente profissionais com você, Larissa. A declaração direta a pegou de surpresa. Senhor Almeida, Tiago, acho que você está confundindo as coisas. Sou assistente executiva. Não estou interessada em... Ainda. Ele a interrompeu, confiante. Não está interessada ainda, mas prometo que isso vai mudar. Com uma piscadela, ele se afastou em direção ao escritório de Rafael. Larissa soltou a respiração que nem percebera estar segurando. Em menos de 24 horas, havia recebido interesse declarado de 2 homens, algo inédito em sua vida cuidadosamente organizada e previsível. Às 6 da tarde, Rafael saiu de seu escritório e parou brevemente na mesa de Larissa. Ainda está de pé para hoje à noite? Perguntou em voz baixa. Sim, confirmou ela. Ótimo. Ele hesitou, como se quisesse dizer algo mais, mas apenas assentiu. Até mais tarde, então. Enquanto Rafael se afastava, Larissa notou Tiago observando a interação de sua sala, uma expressão calculista em seu rosto. Às 7h30, Larissa estava terminando de se arrumar em casa quando recebeu uma mensagem de Rafael. Estou chegando. Espero que goste de comida italiana. 15 minutos depois, o interfone tocou. Rafael esperava no saguão, elegante em um terno cinza escuro sem gravata, parecendo ainda mais atraente fora do ambiente corporativo. Você está linda, ele disse simplesmente quando ela entrou no carro. Obrigada. Você também está muito elegante. Larissa se sentiu estranhamente à vontade, apesar do nervosismo. O restaurante escolhido era um pequeno e discreto estabelecimento italiano nos Jardins, longe dos lugares frequentados pelo pessoal da empresa. Com iluminação suave, mesas bem espaçadas e uma atmosfera intimista, era perfeito para uma conversa privada. Assim que foram acomodados, Rafael pediu um vinho tinto que o sommelier recomendou. Espero que não se importe, ele disse. Este lugar tem uma adega excepcional. Não entendo muito de vinhos, admitiu Larissa. Nem eu, até alguns anos atrás. Ele sorriu e pela primeira vez ela viu nele uma vulnerabilidade genuína. Cresci em uma família simples em Ribeirão Preto. Meu pai era mecânico. Aprendi sobre vinhos, arte e literatura porque precisava me adaptar ao mundo corporativo, não porque nasci nele. A revelação surpreendeu Larissa. Sempre imaginara Rafael como alguém nascido em berço de ouro. Nunca imaginei que eu viria de origens humildes. Ele deu de ombros. Poucas pessoas sabem. Prefiro que me julguem pelo que construí, não por de onde vim. A conversa fluiu com surpreendente facilidade. Rafael falou sobre sua infância no interior de São Paulo, os sacrifícios dos pais para darem educação de qualidade aos filhos, sua determinação em construir uma carreira sólida. Larissa, por sua vez, contou sobre sua família em Curitiba, seus sonhos de infância, suas aspirações profissionais. Por que escolheu trabalhar como assistente executiva?
Ele perguntou enquanto saboreavam o prato principal. Gosto de organizar, de fazer as coisas funcionarem nos bastidores. Ela sorriu. E sou boa nisso. Excelente, na verdade. Rafael a observava com intensidade. Você poderia fazer muito mais. Já pensou em crescer na empresa? Às vezes, mas gosto do que faço. Você tem potencial para ser muito mais que uma assistente. Larissa, deveria considerar aplicar para o programa de desenvolvimento de lideranças no próximo ciclo. Larissa o olhou com suspeita. Não quero favores. Não estou oferecendo favores. Estou reconhecendo talento. Sua voz era firme. Dentro ou fora desta empresa, você tem potencial para liderar. Eu apenas seria um tolo se não tentasse manter esse talento na Constellation. O resto do jantar transcorreu em uma atmosfera cada vez mais íntima. Rafael era um ouvinte atento, interessado genuinamente em suas opiniões e pensamentos. Pela primeira vez em muito tempo, Larissa sentiu-se vista de verdade, não como uma assistente eficiente, não como uma mulher a ser conquistada, mas como ela mesma, com todas as suas complexidades. Quando o jantar terminou, Rafael a levou para casa. No carro, um silêncio confortável se instalou entre eles. Ao chegarem ao prédio dela, ele desligou o motor e virou-se para encará-la. Gostaria de fazer isso novamente, disse com suavidade. Eu também, admitiu Larissa, surpreendendo a si mesma com a sinceridade. Rafael se inclinou levemente, seus olhos questionando, pedindo permissão. Larissa sentiu o coração acelerar quando ele se aproximou mais, seus lábios a centímetros dos dela. Quando finalmente se tocaram, foi com delicadeza inesperada, vinda de um homem tão poderoso. Um beijo suave, quase reverente, que enviou arrepios por todo seu corpo. Quando se separaram, os olhos de Rafael estavam mais escuros, intensos de desejo contido. Boa noite, Larissa, ele disse, a voz rouca. Boa noite, Rafael. Aquela noite, enquanto tentava adormecer, Larissa se perguntou em que estava se metendo. Rafael Mendes não era um homem comum, e o que começava a sentir por ele não era uma atração comum. Era algo mais profundo, mais perigoso, mais emocionante do que qualquer coisa que já havia experimentado. E por mais que tentasse negar, algo dentro dela dizia que já não havia volta. Nas semanas seguintes, a relação entre Larissa e Rafael começou a florescer. Encontros discretos em restaurantes afastados, passeios de fim de semana em cidades próximas, longas conversas telefônicas que se estendiam pela noite. No trabalho, mantinham a postura estritamente profissional. Nada em seu comportamento denunciava que, após o expediente, compartilhavam beijos apaixonados e confidências íntimas. Apenas Carol sabia sobre o romance nascente, e mesmo assim, não conhecia todos os detalhes. Então, vocês já... Carol perguntou certa tarde, fazendo um gesto sugestivo com as sobrancelhas. Não, respondeu Larissa corando. Estamos indo devagar. E ele sabe sobre você? Larissa balançou a cabeça. Ainda não encontrei o momento certo para contar. Lari, quanto mais tempo passa, mais difícil vai ser. E se ele não for compreensivo? Então não é o homem certo, respondeu Larissa com mais confiança do que realmente sentia. Na verdade, o medo de revelar seu segredo a Rafael crescia a cada dia. Quanto mais se envolvia emocionalmente, mais temia sua reação. Enquanto isso, Tiago Almeida continuava sua investida implacável. O novo diretor de marketing encontrava qualquer desculpa para estar próximo de Larissa. Solicitava sua ajuda em projetos, pedia orientações sobre procedimentos da empresa e até mesmo começou a frequentar o mesmo café onde ela costumava almoçar com Carol. Não é coincidência nos encontrarmos aqui, comentou ele certo dia, aproximando-se da mesa onde Larissa estava sozinha, esperando por Carol. Confesso que perguntei onde você costuma almoçar. Senhor Almeida, Tiago, ele corrigiu sentando-se sem ser convidado. Quando vai parar de me evitar, Larissa? Estou começando a ficar magoado. Não estou evitando você. Apenas mantenho nossa relação profissional como deve ser. Como deve ser? Tiago sorriu inclinando-se para a frente. Ou como Mendes quer que seja.
Todo mundo percebe como ele olha para você. Larissa sentiu o rosto esquentar. Não, sei do que está falando. Claro que sabe. A questão é, por que se contentar com um cara velho e controlador quando poderia se divertir comigo? Ele estendeu a mão para tocar a dela, mas Larissa a retirou rapidamente. Sou mais jovem, mais divertido e garanto que sei proporcionar muito mais prazer. A vulgaridade implícita no comentário a deixou desconfortável. Preciso voltar ao trabalho, disse ela levantando-se. Tiago a segurou pelo pulso. Não precisa fugir. Só estou sendo honesto sobre o que quero. Solte meu pulso, por favor. Só depois que você aceitar tomar um drink comigo. A senhorita pediu, para soltá-la. A voz grave e autoritária fez Tiago virar-se. Rafael estava parado ao lado da mesa, seu olhar tão gélido que poderia congelar o inferno. Imediatamente, Tiago soltou o pulso de Larissa. Estávamos apenas conversando, disse, tentando soar casual. Certo, Larissa. Rafael não esperou a resposta. Larissa, preciso de você no escritório para uma teleconferência urgente. Quanto a você, Tiago, sugiro que se lembre que assédio não é tolerado na Constellation. O tom não deixava margem para discussão. Tiago assentiu, levantando-se. Foi apenas um mal-entendido. Nos vemos mais tarde, Larissa. Quando Tiago saiu do café, Rafael se virou para... Larissa, sua expressão suavizando visivelmente. Você está bem? Estou, obrigada. Ela podia sentir os olhares curiosos das pessoas ao redor. Existe mesmo uma teleconferência? Não. Rafael admitiu, sua mandíbula ainda tensa de raiva. Vi através da vitrine ele segurando seu pulso. Precisava intervir. No caminho de volta à empresa, caminhando lado a lado, Rafael manteve uma distância profissional, mas sua voz traía a preocupação. Ele tem te incomodado com frequência? Insiste em me convidar para sair, apesar das minhas recusas. Posso tomar providências. Transferi-lo, adverti-lo formalmente. Não, Larissa respondeu rapidamente. Posso lidar com isso. Além do mais, se você intervir, oficialmente as pessoas vão suspeitar. Não me importo com o que pensam, mas eu me importo. Trabalhei duro para construir minha reputação profissional. Não quero ser vista como a funcionária que dormiu com o chefe para subir na carreira. Rafael parou de caminhar, olhando-a diretamente. É isso que te preocupa? O que vão dizer? Parcialmente. E também não quero causar problemas para você. Ele riu sem humor. Sou o CEO. Os problemas são minha especialidade. Quando chegaram ao prédio da Constellation, tiveram que retomar a fachada profissional, mas durante o resto do dia, Larissa notou que Rafael parecia inquieto, saindo várias vezes de sua sala para verificar algo no departamento, sempre passando por sua mesa com um olhar discreto. Naquela noite, ele a convidou para jantar em seu apartamento. Era a primeira vez que iriam a um espaço tão privado, e Larissa sentiu uma mistura de empolgação e nervosismo. O apartamento de Rafael era exatamente como ela imaginava, amplo, com decoração elegante e minimalista, grandes janelas oferecendo uma vista deslumbrante da cidade. Nunca cozinhei para ninguém além da minha família, confessou ele enquanto abria uma garrafa de vinho. Então não crie muitas expectativas. Mas o jantar, massa fresca, com camarões, estava delicioso. Rafael revelou-se um anfitrião atencioso e um cozinheiro surpreendentemente talentoso. Após a refeição, sentaram-se no sofá com taças de vinho, apreciando a vista noturna de São Paulo. Sobre hoje no café, ele começou, sua voz mais séria. Fiquei furioso vendo Tiago tocando em você daquele jeito. Percebi. Não consigo suportar a ideia de outro homem perto de você. Ele segurou a mão dela. Sei que parece possessivo, e talvez seja, mas é mais forte que eu. O modo como seus olhos escuros a fitavam, com desejo, possessividade e algo mais profundo, fez o coração de Larissa acelerar. Rafael, preciso te contar algo. O quê? Ela respirou fundo, reunindo coragem. Era o momento de revelar seu segredo, mas antes que pudesse falar, o telefone de Rafael tocou. Era uma chamada internacional da matriz no Zimbábue que não podia ser ignorada. O momento passou.
Mais tarde, quando ele a levou para casa, Larissa decidiu que contaria tudo no próximo encontro. Não podia continuar aprofundando a relação com aquele segredo entre eles. Na manhã seguinte, ao chegar ao trabalho, Larissa encontrou Tiago esperando junto à sua mesa. "Vim me desculpar por ontem", disse ele, parecendo genuinamente arrependido. "Passei dos limites." "Tudo bem", respondeu Larissa cautelosa, "mas espero que entenda que não estou interessada." "Por que está com Mendes?" Quando ela não respondeu, ele sorriu tristemente. "Não se preocupe, não vou contar a ninguém. Só espero que saiba onde está se metendo. Homens como Rafael não se apaixonam por assistentes executivas. Eles as usam e descartam. Você não conhece Rafael?" "Conheço o tipo. Acredite, já vi esse filme antes." Ele suspirou, parecendo genuinamente preocupado. "Só não quero que se machuque." A aparente sinceridade dele a pegou desprevenida. Por um momento, Larissa se perguntou se havia julgado Tiago incorretamente. Talvez ele não fosse apenas um conquistador barato. "Obrigada pela preocupação", disse, mais suave. "Mas sei o que estou fazendo." Tiago assentiu e se afastou, deixando Larissa com pensamentos conflitantes. As palavras dele, embora provavelmente motivadas por ciúme, haviam tocado em um ponto sensível. E se Rafael estivesse apenas se divertindo? E se ele perdesse o interesse ao saber sobre sua inexperiência? Nos dias que se seguiram, Tiago mudou sua abordagem. Em vez de flertes diretos, mostrava-se amigável e profissional. Colaborava em projetos, oferecia ajuda quando necessário e parou com as investidas. A mudança foi tão notável que até Carol comentou: "Será que o Tiago finalmente captou a mensagem?" "Parece que sim", respondeu Larissa aliviada. "Está sendo bem mais profissional agora." O que nenhuma das duas percebeu foi a estratégia calculada por trás daquela mudança. Tiago havia decidido que o caminho para conquistar Larissa passava primeiro por ganhar sua confiança. Uma semana depois, Rafael precisou viajar a negócios para o Rio de Janeiro. Na ausência dele, Tiago intensificou sua presença amigável, almoçando na mesma mesa que Larissa e Carol, oferecendo caronas quando chovia, trazendo café para toda a equipe nas manhãs. Sua transformação de predador para colega solícito parecia completa. Na véspera do retorno de Rafael, Larissa ficou até mais tarde para finalizar relatórios que ele precisaria na manhã seguinte. O escritório estava praticamente vazio quando Tiago apareceu em sua mesa. "Ainda trabalhando? São quase 9 da noite. Preciso terminar estes relatórios para amanhã. Posso ajudar? Tenho experiência com análises de mercado." A oferta pareceu genuína e Larissa estava realmente precisando de ajuda. Se não for incômodo... Durante as 2 horas seguintes, Tiago realmente ajudou, mostrando-se profissional e respeitoso. Quando terminaram, já passava das 11. "Obrigada pela ajuda", disse Larissa, sinceramente grata. Não teria terminado sozinha. "Para isso servem os amigos." Ele sorriu. "Vamos, te dou uma carona. É tarde demais para pegar transporte público." Hesitante, mas reconhecendo a praticidade da oferta, Larissa aceitou. No estacionamento, Tiago sugeriu que eles pegassem alguns documentos no arquivo antes de sair, pois ele precisaria deles pela manhã. A sala de arquivos ficava no subsolo, uma área pouco frequentada àquela hora. Enquanto procuravam as pastas, Tiago começou a fazer perguntas sobre sua vida pessoal, onde havia crescido, seus hobbies, seus sonhos. A conversa fluía naturalmente, e Larissa se viu relaxando, pensando que talvez eles pudessem realmente ser apenas amigos. Foi quando ele encontrou a pasta que procuravam, em uma prateleira alta. Ao alcançá-la, acidentalmente derrubou vários documentos. Quando ambos se abaixaram para recolhê-los, seus rostos ficaram perigosamente próximos. "Sabe o que sempre admirei em você, Larissa?" Sua voz estava baixa, íntima. Sua integridade, sua autenticidade. Antes que ela pudesse responder, Tiago se inclinou para beijá-la. Larissa recuou rapidamente. "O que está fazendo?" "O que quis fazer desde o primeiro dia." Ele tentou se aproximar novamente. "Vamos, sei que sente a mesma atração." Não sinto."
Larissa se levantou, irritada. Achei que tínhamos superado isso, que poderíamos ser colegas. Podemos ser muito mais, insistiu ele segurando seu braço. Só me dê uma chance de mostrar. Ela disse não. A voz de Rafael cortou o ar como uma navalha. Ele estava parado na porta da sala de arquivos, a expressão tão furiosa que Larissa quase não o reconheceu. Seus olhos, normalmente controlados, ardiam com uma raiva primitiva. Tiago soltou o braço de Larissa imediatamente, mas manteve a compostura. Estamos apenas conversando, Mendes. Não é da sua conta. Em 3 passos rápidos, Rafael estava diante dele. Tudo relacionado a Larissa é da minha conta. A declaração pública de posse pegou ambos de surpresa. Nunca antes Rafael havia sido tão explícito sobre seu relacionamento com Larissa na frente de outra pessoa da empresa. Então os rumores são verdadeiros, disse Tiago, um sorriso cínico surgindo em seu rosto. O poderoso CEO realmente está dormindo com a assistente, como é típico. Rafael avançou, agarrando Tiago pela lapela do terno. Retire o que disse. Rafael, não! Larissa interveio, colocando-se entre os 2 homens. Ele não vale a pena. Por um momento tenso, pareceu que Rafael ignoraria seu apelo. Seus olhos fixos em Tiago transbordavam uma fúria que ela nunca tinha visto antes. Finalmente, ele o soltou, ajustando sua própria gravata como se para recuperar o controle. Larissa, pegue suas coisas. Estou te levando para casa. Eu posso... agora. O tom não admitia discussão. No carro, um silêncio pesado pairou entre eles. Rafael dirigia com as mãos apertadas no volante, a mandíbula tensa. Foi Larissa quem finalmente quebrou o silêncio. Como soube onde estávamos? Voltei mais cedo do Rio. Passei no escritório e a recepcionista disse que você ainda estava lá, junto com Tiago. Sua voz estava controlada, mas a tensão era palpável. Quando não te encontrei na sua mesa, tive um pressentimento. Foi sorte ter chegado a tempo. Nada aconteceu. Eu já tinha recusado quando você chegou. Desta vez, Rafael estacionou em frente ao prédio dela, desligando o motor. E da próxima? Ele não vai desistir, Larissa. Sei me defender. Não duvido. Mas não confio nele. Rafael virou-se para encará-la, sua expressão mais vulnerável do que ela jamais havia visto. A ideia de outro homem tocando em você, não consigo suportar. Havia uma intensidade quase assustadora em seu olhar. É ciúme, ela constatou. É mais que isso. Ele segurou o rosto dela entre as mãos. É medo. Medo de perder você. Não vai me perder, Larissa sussurrou, tocada, pela sinceridade daquela confissão. Não tenho sido exatamente sutil sobre meus sentimentos por você. Ele acariciou seu rosto com o polegar. Mas preciso dizer isso claramente. Estou apaixonado por você, Larissa. Completamente apaixonado. As palavras tão simples e diretas a atingiram com força surpreendente. Nenhum homem jamais havia dito aquilo a ela. Eu também estou apaixonada por você, admitiu, sentindo-se vulnerável e poderosa ao mesmo tempo. O beijo que seguiu foi diferente dos anteriores, mais profundo, mais urgente, carregado de emoção e desejo contido. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes. Fique comigo esta noite, pediu ele, a voz rouca. Era o momento perfeito para contar seu segredo, para dizer que nunca havia estado com um homem antes, que tinha medo, que precisava de tempo, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Não posso, respondeu finalmente. Não, ainda não estou pronta. Surpreso com a recusa, mas respeitoso, Rafael assentiu. Esperarei o tempo que for necessário. Naquela noite, deitada em sua cama, Larissa reviveu tudo o que havia acontecido. A investida de Tiago, a fúria nos olhos de Rafael, a declaração de amor. Era tudo intenso demais, rápido demais. Precisava de espaço para respirar, para pensar, para entender se o que sentia era realmente amor ou apenas fascínio pelo primeiro homem que parecia realmente enxergá-la. No dia seguinte, tomou uma decisão. Pediu transferência temporária para outro departamento. Temporária? Rafael parecia chocado quando ela lhe contou. Por quê? Preciso de espaço, Rafael, para pensar, para entender o que está acontecendo entre nós.
É tudo muito intenso, muito rápido. É por causa de ontem? Do que aconteceu com Tiago? Parcialmente. A forma como você reagiu me assustou um pouco. Rafael pareceu genuinamente perturbado com a confissão. Eu nunca machucaria você, Larissa. Nunca. Eu sei, mas talvez precisemos diminuir o ritmo, separar o profissional do pessoal por um tempo. Ele a estudou longamente antes de assentir. Se é o que você precisa, vou respeitar, mas não mude de ideia sobre nós, Larissa, por favor. A súplica velada em sua voz quase a fez reconsiderar, mas Larissa manteve-se firme. No dia seguinte, começou a trabalhar temporariamente no Departamento de Recursos Humanos, longe tanto de Rafael quanto de Tiago. O afastamento, que deveria ajudar a clarear seus pensamentos, só intensificou seus sentimentos. Sentia falta de Rafael com uma dor física. Trocavam mensagens casuais, mas ela mantinha a distância, determinada a entender seus próprios sentimentos antes de se comprometer mais profundamente. Enquanto isso, sem o escudo protetor de Rafael, Tiago voltou à carga, aparecendo casualmente no novo departamento dela, enviando flores, convidando-a insistentemente para almoços. Ele não vai desistir, comentou Carol durante um café. Já deixei claro que não estou interessada. Homens como Tiago veem rejeição como um desafio, e agora que você e Rafael estão em pausa, ele sente que tem uma chance. Larissa suspirou. Não estamos exatamente em pausa. Só estou tentando organizar meus pensamentos. E já organizou? Estou apaixonada por ele, Carol, de verdade, mas tenho medo. Do quê? De não ser suficiente, de me entregar e me machucar, de que, quando ele souber sobre minha inexperiência, perca o interesse. Ou talvez seja exatamente por isso que ele está interessado, sugeriu Carol, vocalizando o temor secreto de Larissa. Como assim? Pense bem, Lari. E se ele soubesse? E se tivesse ouvido nossa conversa naquele dia no refeitório? Isso explicaria o súbito interesse. A possibilidade nunca havia ocorrido a Larissa. A ideia de que Rafael pudesse estar interessado apenas por sua virgindade, como um troféu a ser conquistado, uma raridade em seu mundo de poder e conquistas, era perturbadora. Não, ele não é assim, respondeu. Mas uma semente de dúvida havia sido plantada. Naquela noite, enquanto voltava para casa, a chuva caía pesadamente sobre São Paulo. Ensopada e distraída por seus pensamentos confusos, Larissa não percebeu a presença atrás de si até ser tarde demais. Tiago a segurou pelo braço, forçando-a a encará-lo. Precisamos conversar, disse ele, a respiração cheirando a álcool. Cansei desse joguinho. Me solte, Tiago. Estou indo para casa. Não até me escutar. Sei que você sente algo por mim. Por que continua negando? Porque não sinto nada por você, além de desconforto neste momento. Ela tentou se soltar, mas ele apertou mais o braço. Está me machucando. Não tão forte quanto você está me machucando com suas recusas, ele retrucou, arrastando-a para um beco mais escuro. Acha que não sei que está apenas se fazendo de difícil? Que no fundo quer tanto quanto eu? O medo subiu pela espinha de Larissa, quando percebeu que estavam sozinhos, sob a chuva, em uma rua quase deserta. Tiago, claramente embriagado, a pressionou contra a parede, seu corpo grande bloqueando qualquer rota de fuga. Por favor, me solte. Você não quer fazer isso. Na verdade, quero. Ele se aproximou mais, desde o primeiro dia. Quando ele tentou beijá-la à força, Larissa reagiu instintivamente, acertando um joelho entre suas pernas. Tiago se dobrou de dor, xingando. Ela aproveitou a oportunidade para escapar, correndo de volta para a rua principal. Estava tão desnorteada que não viu o carro que parava junto à calçada até que a porta se abriu. Larissa? Rafael estava ao volante, seu rosto registrando choque ao ver o estado dela, molhada pela chuva, trêmula, o medo evidente em seus olhos. O que aconteceu? Você está machucada? Sem conseguir responder, ela apenas entrou no carro. Rafael imediatamente notou Tiago emergindo do beco, ainda curvado de dor. A compreensão do que havia acontecido cruzou seu rosto.
seguida por uma fúria que fez Larissa temer por Tiago, apesar de tudo. Ele te machucou? A voz de Rafael era perigosamente baixa. Não. Conseguiu. Eu o impedi. Rafael parecia pronto para sair do carro e terminar o que Larissa havia começado, mas ela segurou seu braço. Por favor, apenas me leve para casa. Por favor. O apelo em sua voz o alcançou. Engolindo a raiva, Rafael dirigiu para o apartamento dela em silêncio, lançando olhares preocupados em sua direção. Ao chegarem, ele insistiu em acompanhá-la até a porta, verificando o apartamento antes de permitir que ela entrasse. Vou ficar aqui até ter certeza que está bem. Não precisa... Precisa, sim. Ele a cortou com suavidade. Não vou deixá-la sozinha após o que aconteceu. Enquanto Larissa tomava um banho quente para se acalmar, Rafael preparou um chá na pequena cozinha. Depois, sentados no sofá, ela finalmente contou tudo. A perseguição de Tiago nas últimas semanas, as investidas cada vez mais agressivas, o encontro daquela noite. Ele vai pagar por isso, prometeu Rafael, a raiva contida transparecendo em cada palavra. Amanhã mesmo será demitido. E todos vão especular sobre o motivo. Vão dizer que é por sua causa, por nós. Não me importo. Ele segurou as mãos dela entre as suas. Não vou permitir que ele permaneça na empresa depois disso. E quanto a nós... Hesitou, seus olhos buscando os dela. Senti sua falta, Larissa. Todos os dias, cada minuto. A vulnerabilidade na voz dele derrubou as últimas defesas de Larissa. Eu também senti sua falta. Por favor, não se afaste mais. Qualquer dúvida, qualquer medo que tenha, podemos enfrentar juntos. Há algo que preciso te contar, disse ela, decidida a finalmente revelar seu segredo. Algo importante sobre mim. Nesse momento, o celular de Rafael tocou. Era uma chamada urgente da matriz americana. Ele precisava atender, mas prometeu que continuariam a conversa assim que possível. Quando desligou, já passava da meia-noite. Tenho que ir. Uma crise com um cliente importante no Zerewa. Entendo. Larissa o acompanhou até a porta. Vamos jantar amanhã? Podemos terminar nossa conversa. Ele acariciou o rosto dela com ternura. Há tanto que quero te dizer. Sim, concordou Larissa. Amanhã contarei tudo. Depois que Rafael partiu, ela permaneceu acordada por horas, ensaiando mentalmente como contaria seu segredo. Não sabia qual seria a reação dele, mas estava determinada a ser honesta. Se Rafael realmente a amava como dizia, entenderia. E se não, bem, então ele não era o homem que ela pensava. Na manhã seguinte, Larissa acordou com uma mensagem de Rafael. Tiago está oficialmente desligado da empresa. Jantar às 20 horas no meu apartamento? Temos muito a conversar. A notícia trouxe um alívio imediato. Não precisaria mais olhar por cima do ombro, temendo encontrar Tiago nos corredores da Constellation. Ao mesmo tempo, sabia que a rápida demissão dele alimentaria os rumores sobre seu relacionamento com Rafael. Os olhares curiosos e os cochichos quando passou pela recepção confirmaram suas suspeitas. É verdade que o Tiago foi demitido por assediar você? Carol perguntou assim que a encontrou no café da manhã. Como você já sabe disso? Aconteceu há menos de uma hora. Notícias correm. Carol deu de ombros. Então é verdade? Larissa suspirou. Sim, ele passou dos limites ontem à noite. Meu Deus, Lari, você está bem? A preocupação genuína de Carol era evidente. Por que não me ligou? Estou bem. Rafael estava lá. Carol ergueu as sobrancelhas sugestivamente. Rafael estava lá, então vocês estão juntos de novo? Nunca estivemos realmente separados, só precisava de um tempo para pensar. E já pensou? Larissa assentiu. Vou contar tudo a ele hoje à noite. Sobre mim, sobre minha inexperiência. Finalmente! Carol parecia genuinamente aliviada. É o certo a fazer, Lari. Se ele realmente te ama, vai entender. O restante do dia passou em um borrão de atividades. Como ainda estava temporariamente no departamento de RH, Larissa foi encarregada de processar a papelada da demissão de Tiago. Uma ironia que não passou despercebida. Ao preencher os formulários,
Notou que o motivo oficial da demissão era violação do código de conduta, sem menção específica ao incidente com ela. Rafael havia sido discreto, protegendo-a da exposição. Por volta das 4 da tarde, recebeu uma ligação da assistente temporária de Rafael, uma senhora de meia-idade que a substituíra durante sua transferência. Senhorita Nogueira, o Sr. Mendes pediu para avisar que precisou viajar de emergência para Brasília. Um problema com a regulamentação do novo projeto. Ele tentou te ligar, mas disse que seu celular estava desligado. Larissa verificou seu telefone e percebeu que a bateria havia acabado. Quando ele volta? Amanhã à tarde, pelo que entendi. Pediu para remarcar o jantar de vocês para amanhã à noite. O adiamento trouxe uma mistura de alívio e frustração. Por um lado, teria mais tempo para se preparar. Por outro, a ansiedade de finalmente revelar seu segredo a estava consumindo. Depois do trabalho, Larissa decidiu visitar sua mãe no bairro da Muca, onde havia crescido. Dona Célia, uma professora aposentada que criara Larissa sozinha após a partida precoce do pai, sempre tinha os melhores conselhos, mesmo que Larissa nem sempre estivesse disposta a ouvi-los. "Que surpresa boa!" exclamou a senhora, ao abrir a porta do antigo apartamento. O cheiro familiar de bolo de fubá recém-saído do forno envolveu Larissa como um abraço. Durante o jantar simples, mas reconfortante, Larissa finalmente contou à mãe sobre Rafael. Não mencionou a confusão com Tiago para não preocupá-la, mas compartilhou seus sentimentos e, principalmente, seu medo de revelar sua inexperiência. "Minha filha", disse Dona Célia com sua habitual sabedoria tranquila, "se esse homem realmente te ama, vai valorizar sua escolha. E se não valorizar, não é digno de você." "Mas, e se ele estiver interessado justamente por isso, mãe? Por eu ser diferente das outras mulheres com quem ele já esteve?" Dona Célia sorriu com ternura. "Então você descobrirá, e poderá tomar sua decisão com base na verdade. O amor verdadeiro se constrói sobre honestidade, Larissa. Sem isso, não há fundação sólida." As palavras sábias de sua mãe a acompanharam na volta para casa. Sentada no metrô, Larissa refletiu sobre sua jornada até ali. Desde pequena, sempre fora a menina responsável, estudiosa, que seguia as regras. Na adolescência, enquanto as amigas experimentavam romances passageiros, ela se dedicava aos estudos, determinada a construir um futuro melhor. Sua decisão de esperar por alguém especial não fora baseada em moralismo antiquado, mas em um profundo desejo de conexão genuína. E agora, aos 28 anos, finalmente havia encontrado alguém que a fazia sentir aquela conexão. Alguém que enxergava além da assistente eficiente, que valorizava sua mente tanto quanto seu corpo. Rafael a fazia sentir-se desejada, respeitada e, pela primeira vez, amada de verdade. Mas a sombra da dúvida ainda pairava. Será que ele a amava por quem ela era integralmente ou havia sido atraído pela ideia de sua pureza? Aquela noite, Larissa teve dificuldade para dormir. Sonhou com Rafael, com a expressão dele ao ouvir sua confissão. No sonho, às vezes ele sorria com ternura, outras vezes afastava-se com desapontamento. Acordou sentindo-se exausta, como se tivesse passado a noite em uma batalha emocional. O dia seguinte se arrastou. Larissa verificava o celular constantemente, esperando notícias de Rafael. Finalmente, por volta das 3 da tarde, recebeu uma mensagem. "Acabei de pousar. Nosso jantar está de pé? Tenho algo importante para te dizer." "Sim, estarei lá às 20 horas, respondeu, sentindo o coração acelerar. "Quer que eu te busque?" "Não. Prefiro ir por conta própria." Larissa queria ter a opção de sair por sua própria vontade, se necessário. Às 7h30, Larissa estava pronta. Optou por um vestido simples, mas elegante, maquiagem leve, cabelos soltos. Queria sentir-se bonita, mas confortável para a conversa, mais importante de sua vida. No táxi, a caminho do apartamento de Rafael, ensaiou mentalmente as palavras que usaria. Direta, honesta, sem dramatizações desnecessárias. Explicaria sua escolha, suas razões, seus medos, e então deixaria a decisão nas mãos dele. Quando Rafael abriu a porta, a visão dele, cabelos ainda úmidos do banho,
Camisa branca simples, expressão relaxada, fez seu coração saltar uma batida. Como era possível sentir-se tão atraída por alguém? Você está linda, ele disse, beijando-a suavemente. Senti sua falta. Foram apenas 2 dias, ela sorriu. 2 dias demais. O apartamento estava preparado para um jantar romântico. Mesa posta com elegância, velas acesas, música suave ao fundo. Rafael havia se esforçado para criar uma atmosfera especial. Espero que goste de salmão, disse ele, conduzindo-a até a mesa. É minha especialidade. Durante o jantar, conversaram sobre assuntos leves. A viagem dele a Brasília, os projetos no departamento de RH, as últimas notícias da cidade. Havia uma tensão subjacente, uma expectativa mútua por uma conversa mais profunda, mas ambos pareciam adiar o momento. Finalmente, após a sobremesa, um mousse de chocolate que Rafael admitiu ter comprado pronto, ele serviu 2 taças de vinho e a convidou para sentar-se no sofá. Larissa, começou ele subitamente sério, antes de você dizer o que queria me contar, preciso ser completamente honesto com você. O coração dela acelerou. Seria agora que ele confessaria já saber sobre sua virgindade. No dia em que demiti Tiago, ele disse algumas coisas sobre você, sobre nós. Disse que eu estava te usando, que homens como eu não se apaixonam por assistentes. Não acredite nele, Larissa interrompeu. Estava com raiva, tentando causar problemas. Deixe-me terminar, por favor. Rafael segurou suas mãos. O que ele não entende, o que talvez ninguém entenda, é que nunca senti por ninguém o que sinto por você. Nunca pensei que encontraria alguém tão autêntica, tão íntegra em um mundo corporativo cheio de falsidades e agendas ocultas. Ele respirou fundo, parecendo reunir coragem. Larissa, há algo que preciso te contar. Algo que deveria ter dito desde o início. O tom grave assustou Larissa. O que poderia ser tão sério? No dia em que comecei a me interessar por você, não foi por acaso. Rafael passou a mão pelos cabelos, visivelmente nervoso. Foi porque ouvi sua conversa com Carolina no refeitório. A revelação atingiu Larissa como um soco no estômago. Ele sabia. Desde o início, ele sabia. Você ouviu? A voz dela falhou. Sim, não intencionalmente, juro. Estava almoçando com os diretores. Vocês estavam na mesa ao lado. Ouvi quando você contou a ela que nunca... que sou virgem, Larissa completou, sentindo o rosto queimar de vergonha e raiva. Você soube o tempo todo. Sim. Rafael parecia genuinamente arrependido. E deveria ter contado antes. Mas temi que você pensasse exatamente o que está pensando agora, que foi por isso que me interessei por você. Mas não foi, Larissa, ou melhor, não foi só por isso. Então admite que foi parte da razão. A decepção era amarga em sua boca. Fui impactado pela sua honestidade, pela sua coragem em fazer uma escolha tão contracorrente no mundo atual. Fiquei intrigado, sim, mas me apaixonei pela mulher que você é, inteligente, forte, determinada. A mulher que não se curva às expectativas alheias, que traça seu próprio caminho. Larissa se levantou abruptamente, precisando de distância. Você deveria ter me contado. Eu sei. Foi errado esconder isso, mas temi perder você. E agora pode perder justamente por ter escondido. Ela se virou para encará-lo. Como posso confiar que seus sentimentos são reais, Rafael? Como posso ter certeza que não sou apenas um desafio, uma conquista inédita para sua coleção? A dor nos olhos dele parecia genuína. Porque te amo, Larissa. Te amo de uma forma que nunca achei possível amar alguém. Palavras são fáceis. Então julgue por minhas ações. Ele se aproximou cauteloso. Quando soube sobre você, poderia ter usado isso. Poderia ter te pressionado, seduzido, feito você se sentir especial apenas para conseguir o que queria. Mas respeitei seu tempo. Respeitei seus limites. Porque não é sobre sexo, Larissa. É sobre você. Sobre nós. As palavras dele ressoavam com uma verdade que ela queria desesperadamente acreditar. Mas a dor da traição, por menor que fosse, ainda ardia. Preciso de tempo, disse finalmente,
para processar isso, para entender o que sinto. Rafael assentiu, aceitando. O tempo que precisar. Só peço que não desista de nós por causa do meu erro. Prometo que nunca mais haverá segredos entre nós. Quando Larissa deixou o apartamento, uma tempestade de emoções conflitantes a acompanhava. Parte dela queria perdoá-lo imediatamente, acreditar na sinceridade de suas palavras. Outra parte se sentia traída, manipulada, reduzida a uma curiosidade exótica que havia atraído a atenção de um homem poderoso. "O que você faria, Carol?" perguntou Larissa no dia seguinte, após contar tudo à amiga durante o almoço. "Honestamente, acho que você está exagerando um pouco." Carol era sempre direta. Ele ouviu algo por acaso, ficou intrigado, começou a te observar e acabou se apaixonando. "Qual é o crime?" "Não ter me contado." "E se tivesse contado no início?" "Oi, Larissa, ouvi você dizer que é virgem e agora estou interessado." Como isso soaria? Ele estava em uma posição impossível. Larissa refletiu sobre as palavras da amiga. Mas e se for só isso? Se ele estiver fascinado apenas pela ideia de ser o primeiro? Rafael Mendes é um dos homens mais poderosos de São Paulo. Poderia ter praticamente qualquer mulher. Por que se daria ao trabalho de meses de cortejo, respeito, paciência, só para adicionar um nome à sua lista? Carol segurou a mão dela. "Acho que ele realmente te ama, Lari. A questão é, você o ama também?" A pergunta pairou na mente de Larissa por dias. Evitou Rafael no trabalho, respondendo suas mensagens com respostas curtas e profissionais. Ele respeitou seu pedido de espaço, embora suas mensagens noturnas sempre terminassem com a mesma frase: "Sinto sua falta. Quando estiver pronta, estarei esperando." Após uma semana de distância, Larissa recebeu um pequeno pacote em sua mesa. Dentro, um livro de poesia, o mesmo autor que ela havia mencionado gostar, com uma nota simples: "Palavras que expressam o que sinto melhor do que posso dizer. R." O livro estava marcado em um poema sobre amor verdadeiro, sobre como a pureza não está na inexperiência do corpo, mas na sinceridade do coração. As palavras tocaram Larissa profundamente. Naquela noite, recebeu uma ligação de Carol. "Lari, você precisa vir agora ao Café Milano." "O que houve?" "É o Rafael. Ele está aqui completamente arrasado. Nunca vi um homem tão destruído." "Por que ele está aí? E por que você está aí?" "Vim com Pedro do financeiro, estamos saindo há algumas semanas." Carol explicou rapidamente. "Rafael está sentado sozinho no bar há horas. Já bebeu metade da garrafa de uísque e parece que vai terminar a outra metade. Nunca vi o todo-poderoso CEO assim." Larissa hesitou. "Não sei se devo ir." "Ele te ama, Lari. De verdade. Está sofrendo como um condenado. Se você tem algum sentimento por ele, venha." O táxi pareceu levar uma eternidade para chegar ao elegante café, nos Jardins. Quando Larissa entrou, avistou imediatamente Rafael sentado no bar. Sempre impecavelmente vestido e controlado, agora parecia completamente diferente. Gravata frouxa, cabelos despenteados, olhar perdido fixo no copo à sua frente. Ela se aproximou cautelosamente. "Rafael?" Quando ele ergueu os olhos, a surpresa e a vulnerabilidade em seu olhar a comoveram. "Larissa, o que está fazendo aqui?" "Carol me ligou. Disse que você não estava bem." "Estou ótimo," ele respondeu com um sorriso triste, erguendo o copo. "Apenas celebrando o fato de ter arruinado a melhor coisa que já aconteceu na minha vida." Larissa sentou-se ao lado dele. "Você não arruinou nada. Eu só precisava de tempo." "E chegou a alguma conclusão?" A esperança em sua voz era palpável. "Sim." Ela respirou fundo. "Concluí que estou sendo injusta. Você cometeu um erro ao não me contar, mas um erro compreensível. E eu tenho medo, Rafael. Medo de me entregar e descobrir que não sou suficiente." "Como poderia não ser suficiente?" Ele tocou seu rosto com ternura. "Você é tudo o que eu sempre quis, e nunca soube que precisava." Mesmo com minha inexperiência, mesmo sabendo que nunca estive com ninguém antes, especialmente por isso. Rafael segurou suas mãos. "Não pela conquista como você teme,
mas pelo privilégio de ser aquele em quem você confia o suficiente para compartilhar algo tão íntimo e precioso. As palavras dele, a sinceridade em seus olhos, derreteram as últimas resistências de Larissa. Eu te amo, Rafael, e estou cansada de ter medo. O beijo que seguiu foi diferente de todos os anteriores. Sem reservas, sem hesitação, apenas entrega mútua. Quando se separaram, ofegantes, Rafael perguntou: quer ir para casa? Sim, respondeu Larissa determinada. Para a sua casa. O caminho até o apartamento de Rafael foi percorrido em um silêncio carregado de expectativa. No elevador, ele a puxou para outro beijo, mais urgente, mais apaixonado. As mãos dele exploravam seu corpo com reverência, como se tocasse algo precioso. Dentro do apartamento, Rafael a conduziu ao sofá, servindo 2 taças de vinho. Não precisamos fazer nada que você não queira, disse ele. Podemos apenas ficar juntos, conversar, assistir a um filme. A consideração dele a comoveu. Quero estar com você, Rafael. Completamente. Só. Tenha paciência comigo. Todo o tempo do mundo, ele sussurrou, beijando-a novamente. O que se seguiu foi uma dança delicada de descoberta e revelação. Rafael a conduziu com gentileza, sempre atento, a cada reação, cada suspiro. Quando finalmente a carregou para o quarto, Larissa sentia-se segura, amada, pronta para dar aquele passo. Tem certeza? Ele perguntou uma última vez, pairando sobre ela na ampla cama. Absoluta, ela respondeu, puxando-o para mais um beijo. A dor inicial foi rapidamente substituída por sensações que Larissa jamais imaginara possíveis. Rafael foi gentil, paciente, focado em seu prazer antes do próprio. Quando finalmente se tornaram um, Larissa entendeu por que havia esperado tanto tempo. Não era apenas um ato físico, mas uma entrega total, uma conexão que transcendia o corpo. Depois, aninhada nos braços fortes dele, Larissa sentiu uma paz que nunca havia conhecido. Valeu a pena esperar, sussurrou. Cada segundo, Rafael concordou, beijando sua testa. Na manhã seguinte, Larissa acordou com o cheiro de café fresco e o som de panelas na cozinha. Vestindo apenas a camisa de Rafael, foi encontrá-lo preparando o café da manhã. Bom dia, ele sorriu, parecendo mais feliz do que ela jamais o vira. Dormiu bem? Melhor do que nunca. Ela se aproximou para beijá-lo. Enquanto comiam, Rafael trouxe à tona um assunto que Larissa havia evitado. Precisamos decidir como lidar com isso no trabalho. Podemos continuar discretos. Não quero esconder o que sinto por você. Ele parecia determinado. E depois do que aconteceu com Tiago, os rumores já estão circulando. Prefiro assumir publicamente nosso relacionamento. E quanto à minha posição? As pessoas vão dizer que estou recebendo tratamento especial. Você já merecia uma promoção antes mesmo de nos envolvermos, Larissa. Seu trabalho sempre foi excepcional. Rafael hesitou. Na verdade, há um cargo de coordenadora de projetos especiais que está vago. Você seria perfeita para ele. Não quero que as pessoas pensem que dormi com o chefe para subir na carreira. E não vai fazer isso. Ele sorriu. A promoção é meritória, documentada e será aprovada pelo conselho, não por mim. Ninguém poderá questionar sua competência. A ideia era tentadora. Um novo desafio profissional, a chance de crescer na carreira por mérito próprio e a liberdade de viver seu amor abertamente. Vamos fazer isso, decidiu Larissa. Assumir nosso relacionamento, enfrentar os rumores de cabeça erguida. Juntos, Rafael completou, segurando sua mão sobre a mesa. E assim, naquela manhã de domingo, fizeram planos para o futuro. Um futuro que nenhum dos dois havia imaginado possível semanas antes. Um futuro construído sobre honestidade, respeito e um amor que havia superado medos, segredos e mal-entendidos. Enquanto observava Rafael sorrindo para ela, Larissa pensou em sua jornada. A menina tímida que crescera sem pai, a adolescente determinada a construir seu próprio caminho, a mulher que escolhera esperar pelo amor verdadeiro. Cada passo a havia conduzido até ali, até esse momento perfeito de felicidade completa. E pela primeira vez em sua vida, Larissa não tinha medo do amanhã.
Na segunda-feira, Larissa chegou à Constellation com uma confiança nova. Vestia um terno feminino elegante que nunca tivera coragem de usar antes, presente de Rafael no dia anterior, quando foram às compras juntos. Seu cabelo, geralmente preso em um coque severo, agora estava solto, emoldurando seu rosto com cachos suaves. Mas a maior mudança estava em seus olhos, que refletiam uma serenidade e uma força que vinham de dentro. Como esperado, os olhares e sussurros a seguiram pelo saguão. A notícia da demissão de Tiago havia se espalhado, e muitos já especulavam sobre o verdadeiro motivo. Alguns até tinham visto Larissa saindo do apartamento de Rafael no domingo. Ignorando os abutres, Carol apareceu ao seu lado sorrindo conspiratoriamente. Você está diferente hoje. Me sinto diferente. Larissa sorriu. Obrigada pelo que fez no café. Se não tivesse me ligado. Sabia que vocês só precisavam conversar cara a cara. Carol piscou. E, pela sua expressão, fizeram muito mais que conversar. Larissa corou, mas não negou. Foi perfeito. Detalhes, amiga. Preciso de detalhes. Mais tarde, Larissa consultou o relógio. Tenho uma reunião com o RH agora. A reunião foi breve e direta. A diretora de recursos humanos, uma mulher experiente e respeitada na empresa, apresentou formalmente a proposta do novo cargo, coordenadora de projetos especiais, com todas as responsabilidades e benefícios detalhados. Como Rafael havia prometido, era uma promoção baseada em mérito, com um histórico documentado de sua performance nos últimos 3 anos. O Sr. Mendes me pediu para deixar claro que essa recomendação vem da diretoria como um todo, não apenas dele, explicou a diretora. Seus resultados falam por si, mas também preciso abordar outro assunto. Larissa endireitou-se na cadeira, pressentindo o que viria a seguir. Estamos cientes de rumores sobre um possível relacionamento entre você e o Sr. Mendes. A política da empresa não proíbe relacionamentos entre funcionários, desde que sejam reportados formalmente e não interfiram no ambiente profissional. Entendo, Larissa respondeu com calma. E sim, Rafael e eu estamos em um relacionamento. Começou recentemente, após anos de interação estritamente profissional. Estou disposta a assinar qualquer documento necessário e garantir que nossa vida pessoal não afete as operações da empresa. A diretora assentiu, parecendo satisfeita com a honestidade. Aprecio sua transparência. Vou preparar os documentos e, assumindo que aceite a promoção, você pode começar no novo cargo na próxima semana. Não estará mais subordinada diretamente ao Sr. Mendes, o que ajuda a mitigar qualquer conflito de interesse. Ao sair da sala, Larissa sentiu um peso saindo de seus ombros. Não havia mais segredos, não havia mais mentiras. Era libertador. Rafael a esperava em seu escritório. Assim que a porta se fechou, ele a tomou nos braços, beijando-a profundamente. Então, coordenadora, como foi a reunião? Exatamente como você disse, baseada em mérito, sem favoritismo. Eu jamais comprometeria sua carreira, Larissa. Você conquistou isso por conta própria. Eles discutiram brevemente como gerenciariam o relacionamento no ambiente profissional. Discretos, mas não secretos. Respeitosos das normas corporativas, mas sem negar seus sentimentos. Vou anunciar oficialmente sua promoção no encontro trimestral da equipe amanhã, disse Rafael. E nesse mesmo encontro, mencionarei de forma breve e profissional que estamos em um relacionamento que foi devidamente reportado ao RH, conforme as políticas da empresa, direto sem drama como qualquer outro anúncio corporativo. Perfeito, concordou Larissa. Transparência é a melhor abordagem. Conforme planejado, o anúncio foi feito no dia seguinte durante a reunião trimestral. Rafael foi impecavelmente profissional, apresentando primeiro as questões de negócios, os resultados do trimestre, as projeções para o futuro. Quando chegou ao tópico de mudanças na equipe, anunciou a promoção de Larissa com o mesmo tom que usara para outras mudanças organizacionais. E, finalmente, concluiu ele, em conformidade com nossas políticas de transparência, informo que a senhorita Nogueira e eu iniciamos um relacionamento pessoal que foi devidamente reportado
ao Departamento de Recursos Humanos. Isso não afetará em nada as operações da empresa, especialmente considerando que em seu novo cargo, a senhorita Nogueira não estará mais na estrutura direta de reportes à presidência. Alguns rostos demonstraram surpresa, outros tinham sorrisos conhecedores. Carol, sentada no fundo da sala, fez um discreto sinal de positivo para Larissa. Estava feito. O segredo havia se tornado público, transformando-se de um fardo em simplesmente um fato. Nos dias que se seguiram, Larissa enfrentou olhares curiosos, perguntas veladas e até alguns comentários maldosos. Mas, para sua surpresa, a maioria das reações foi positiva. Muitos colegas vieram expressar apoio, dizendo que sempre haviam notado a química entre ela e Rafael. Outros admitiam que, inicialmente, haviam pensado que a promoção era favorecimento, mas, ao conhecerem seu trabalho, reconheciam que era merecida. Tiago, após sua demissão, tentou espalhar rumores difamatórios sobre Larissa nas redes sociais profissionais, sugerindo que ela havia dormido com Rafael para subir na carreira. Rafael acionou prontamente o departamento jurídico, que emitiu uma carta formal exigindo a retratação imediata sob pena de processo por difamação. Intimidado, Tiago recuou e desapareceu do radar. 3 meses se passaram. O relacionamento de Larissa e Rafael floresceu tanto no aspecto pessoal quanto profissional. No trabalho, mantinham a discrição e o profissionalismo. Fora dele, exploravam a profundidade de seus sentimentos, descobrindo a cada dia novos aspectos um do outro. Larissa prosperou em sua nova função. Coordenar projetos especiais permitia que ela utilizasse sua capacidade de organização e planejamento em uma escala maior, liderando iniciativas estratégicas em vez de apenas apoiá-las. Seu primeiro grande projeto, um programa de mentoria para jovens talentos da periferia de São Paulo, foi um sucesso estrondoso, recebendo cobertura da mídia e elogios do Conselho Diretor Global. "Estou tão orgulhoso de você", disse Rafael uma noite, enquanto jantavam no apartamento dela. Após 2 meses de relacionamento, haviam decidido manter os 2 apartamentos, mas passavam a maioria das noites juntos, ora na cobertura dele, ora no aconchegante apartamento dela em Pinheiros. "Não seria possível sem seu apoio", respondeu Larissa, servindo mais vinho. "Bobagem. Foi tudo mérito seu. Eu apenas vi o que todos deveriam ter visto desde o início, seu potencial extraordinário." O que começara como uma atração baseada em um segredo ouvido, por acaso havia se transformado em um amor profundo, baseado em respeito mútuo, admiração e uma conexão que transcendia o físico. Em uma noite especial de sexta-feira, 6 meses após o início oficial de seu relacionamento, Rafael a convidou para um jantar no mesmo restaurante italiano onde haviam tido seu primeiro encontro. "Quero comemorar onde tudo começou", explicou ele. O restaurante estava mais bonito do que Larissa lembrava, com arranjos de flores frescas em todas as mesas e uma música suave ao fundo. Foram conduzidos à mesma mesa da primeira vez, com vista para o jardim iluminado por pequenas luzes. Durante o jantar, conversaram sobre o futuro, planos de carreira, sonhos, projetos conjuntos. Larissa notou que Rafael parecia levemente nervoso, algo raro nele. "Está tudo bem?", perguntou preocupada. "Você parece ansioso." "Estou perfeitamente bem." Ele sorriu, segurando sua mão sobre a mesa. "Apenas pensando em como minha vida mudou desde que você entrou nela." "Para melhor, espero", brincou Larissa. "Você nem imagina o quanto." A seriedade em seus olhos a surpreendeu. "Antes de você, Larissa, eu era apenas um executivo bem-sucedido, vivendo em função do trabalho, das metas, dos resultados. Não tinha percebido o quão vazia era minha existência até que você me mostrou o que realmente importa." "E o que realmente importa?" "Conexão, autenticidade, amor verdadeiro." Ele acariciou o rosto dela com ternura. "Você me ensinou que sucesso sem alguém para compartilhar não é sucesso de verdade." Larissa sentiu os olhos marejarem com a intensidade das palavras dele. "Você também transformou minha vida, Rafael. Me mostrou que posso ser amada pelo que sou, sem precisar mudar.
E é exatamente por isso que quero passar o resto da minha vida com você. Antes que Larissa pudesse processar completamente o significado daquelas palavras, Rafael levantou-se de sua cadeira e, para choque e emoção dela, ajoelhou-se ao seu lado. O restaurante inteiro pareceu parar para observar. Larissa Nogueira, ele disse, sua voz, firme apesar da emoção evidente em seus olhos, desde aquele dia no refeitório, quando ouvi sua confissão sincera, soube que você era especial. O que começou como fascinação se transformou no amor mais profundo que já senti. Você me faz querer ser um homem melhor a cada dia. Com mãos levemente trêmulas, Rafael tirou do bolso uma pequena caixa de veludo. Ao abri-la, revelou um anel de platina com um diamante solitário de corte impecável, elegante, sofisticado e absolutamente deslumbrante, como a própria Larissa. Você me daria a extraordinária honra de se tornar minha esposa? O mundo ao redor parecia ter desaparecido. Larissa via apenas Rafael, seus olhos sinceros, sua vulnerabilidade exposta, seu amor transbordando em cada palavra. As lágrimas que havia contido agora corriam livremente por seu rosto. Sim, respondeu, sua voz embargada pela emoção. Sim, 1000 vezes sim. Rafael deslizou o anel em seu dedo com mãos ainda trêmulas. O restaurante inteiro aplaudiu quando ele se levantou e a puxou para um beijo apaixonado. Quando se separaram, ambos estavam rindo e chorando ao mesmo tempo, perdidos na bolha de felicidade que haviam criado juntos. O gerente do restaurante apareceu com uma garrafa de champanhe, cortesia, da casa. Para celebrar o momento, explicou, servindo 2 taças. A saúde e felicidade do casal. Todos ao redor ergueram suas taças em um brinde coletivo. Larissa nunca havia se sentido tão amada, tão completa, tão certa de estar exatamente onde deveria estar. Mais tarde naquela noite, aninhada nos braços de Rafael em sua cama, Larissa contemplou a jornada que a havia trazido até ali. De uma jovem insegura guardando um segredo que temia que a definisse, a uma mulher confiante que havia encontrado no amor a liberdade para ser exatamente quem era. No que está pensando? Perguntou Rafael acariciando seus cabelos. Em como a vida é imprevisível. Ela ergueu a mão para admirar o anel brilhando à luz do luar que entrava pela janela. Se alguém me dissesse há 1 ano que eu estaria aqui, noiva do CEO, coordenando projetos especiais e completamente feliz, teria achado impossível. Nada é impossível quando se trata de nós dois. Ele beijou sua testa com ternura. O que quiser para nosso futuro, construiremos juntos. Quero uma casa. Larissa sorriu sonhadora. Não um apartamento, mas uma casa de verdade, com jardim para nossos filhos brincarem. Filhos? Rafael ergueu as sobrancelhas, surpreso, mas visivelmente encantado, com a ideia. Um dia, ela se aconchegou mais em seus braços. Não agora, mas em alguns anos. Quero construir nossa família quando estivermos prontos. Nossa família, ele repetiu saboreando as palavras. Soa perfeito. Nos meses que se seguiram, mergulharam nos preparativos para o casamento. Decidiram por uma cerimônia íntima, apenas para familiares e amigos próximos, em uma vinícola no interior de São Paulo. Larissa convidou sua mãe para morar mais perto, comprando-lhe um apartamento confortável a poucos quarteirões da casa que haviam acabado de adquirir no Alto de Pinheiros. Uma belíssima residência com jardim espaçoso, exatamente como Larissa havia sonhado. Profissionalmente, continuaram a prosperar. Larissa foi promovida novamente, desta vez para diretora de responsabilidade social, liderando todas as iniciativas de impacto da Constellation no Brasil. Rafael, com o apoio dela, implementou mudanças significativas na cultura corporativa da empresa, tornando-a mais inclusiva e humana. 1 ano após o pedido de casamento, em uma tarde ensolarada de primavera, Larissa caminhava pelo corredor improvisado entre as videiras, seu vestido branco simples, mas elegante, flutuando suavemente com a brisa. Dona Célia a acompanhava, orgulhosa e emocionada. No altar rústico decorado com flores silvestres, Rafael a esperava, seus olhos brilhando de amor e admiração. Ao seu lado, como padrinho,
estava o irmão mais novo que viera especialmente de Ribeirão Preto para a cerimônia. Carol, é claro, era a madrinha de Larissa, radiante em seu vestido azul celeste. Quando Larissa chegou ao altar e suas mãos encontraram as de Rafael, soube com absoluta certeza que todas as decisões que havia tomado ao longo da vida, incluindo a escolha de esperar pelo amor verdadeiro, haviam sido perfeitamente corretas. Você está deslumbrante, sussurrou Rafael. E você é o homem mais bonito que já vi, ela respondeu emocionada. Os votos que trocaram eram simples e sinceros, refletindo a autenticidade que sempre caracterizou seu relacionamento. Prometeram respeito, parceria, apoio mútuo e amor eterno. Quando as alianças foram trocadas e o celebrante os declarou marido e mulher, o beijo que selou a união foi ao mesmo tempo terno e apaixonado, assim como eles. A pequena recepção que seguiu foi alegre e descontraída. Dançaram sob as estrelas, cercados por aqueles que mais amavam. Em um momento de pausa, Rafael a conduziu para um canto mais tranquilo do jardim. Feliz? Perguntou ele, abraçando-a por trás, enquanto observavam as luzes da festa à distância. Mais do que jamais pensei ser. Possível, respondeu Larissa, recostando-se nele. Sabe o que mais me fascina? O quê? Como tudo começou com um segredo sussurrado para Carol naquele refeitório. Como algo que eu temia que me diminuísse aos olhos dos outros, acabou me conduzindo ao maior amor da minha vida. Rafael beijou seu pescoço suavemente. Não foi o segredo em si que me atraiu, Larissa. Foi a honestidade com que você falou dele. Foi perceber que, em um mundo de aparências, você era real. E agora não há mais segredos entre nós. Apenas o futuro que construiremos juntos. Enquanto voltavam de mãos dadas para a festa, Larissa refletiu sobre sua jornada. A jovem que um dia acreditou ser invisível, agora vivia um amor intenso, maduro e público. Seu passado virou ponte para seu futuro. Ela não era apenas uma assistente que guardava um segredo. Era uma mulher inteira, dona de si, que havia feito a escolha certa. E Rafael, o CEO poderoso que achava que nada poderia tocá-lo, havia descoberto que há algo que nenhum dinheiro pode comprar: o amor verdadeiro. Fim da história. Se a história de Larissa e Rafael tocou seu coração, não guarde esse sentimento só para você. Compartilhe com quem você ama e inscreva-se em nosso canal para acompanhar mais narrativas que exploram as complexidades do amor e das relações humanas. Estamos ansiosos para saber sua opinião sobre esse romance que nasceu de um segredo e floresceu na honestidade. De onde você está assistindo? Deixe seu comentário abaixo e não se esqueça de ativar o sininho para ser notificado quando publicarmos nossa próxima história. O amor verdadeiro, como o de Larissa e Rafael, merece ser celebrado e compartilhado.